Esta é uma produção do Labri Brasil. Pedimos que os direitos autorais deste material sejam respeitados. O uso pessoal é permitido, mas não publique este conteúdo em nenhum formato sem a autorização do Labri Brasil. Para saber mais sobre nossas programações, acesse o site labri.org.br. Boa noite, gente. Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite aos nossos amigos de Labri acompanhando online. Nós vamos passar para a nossa primeira palestra da semana. Nosso primeiro tema é o tempo da igreja, espiritualidade e o calendário cristão. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração primeiro e nós vamos entrar já no nosso primeiro assunto, que vai ser bem geral e vai servir de introdução também para as discussões que a gente vai ter ao longo da semana. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para usar o entendimento e meditar juntos e pensar criticamente, buscar soluções sobre como dar o nosso testemunho melhor no mundo e como entender melhor a vida cristã. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos socorra nesse processo, que não seja só a nossa especulação, a nossa tentativa de encontrar caminhos e respostas, mas seja uma experiência de discernir a voz do Senhor, de discernir a vontade do Senhor. Eu peço que o Senhor dê a nós aqui discernimento e a todos os amigos que estão nos acompanhando também discernimento, ó Deus, para a gente penetrar nas coisas do Senhor, compreender a vontade do Senhor. Nós sabemos que é do Senhor mesmo que vem essa dádiva de participar da mente de Cristo. Então nós dependemos totalmente do Senhor nesse momento e clamamos por esse socorro em nome de Jesus. Amém. Gente, então aqui estamos novamente para tratar do tema do tempo e da espiritualidade, né? Quando a gente fala sobre ritmos, rotinas e rituais, nós estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre os tempos das coisas. Ritmos têm a ver com o tempo. Eles são sustentados no tempo. E os ritmos, as cadências que a gente dá para a vida, tem a ver com o modo como nós usamos o tempo para realizar as coisas. E quando a gente pensa no calendário cristão, a gente deve pensar dessa forma. Essa é a questão em jogo. É como a igreja vê o tempo, como ela emprega o tempo. Mas nós vamos passar por um caminho antes de chegar no tempo da igreja. Nós vamos começar falando sobre o tempo de Deus, de uma forma teologicamente mais ampla, né? O tempo divino. E dali nós vamos passar a experiência histórica do calendário cristão e a essa prática, que é uma prática litúrgica, obviamente, mas que tem muito a ver com a vida cristã pessoal também. E a pergunta que a gente quer responder é: qual é a contribuição do calendário cristão para organizar a vivência cristã e a prática cristã? Então eu quero colocar o calendário cristão num contexto teológico mais amplo, no contexto da história da adoração da igreja e no contexto de uma visão sobre os rituais, as práticas, os ritmos na vida do indivíduo. Então a gente vai passar por esses três círculos aí para a gente responder essa questão da contribuição do calendário cristão para a espiritualidade. Gente, vamos começar então pela questão do tempo numa visão teísta, né? A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas, e daí a gente deve imaginar, obviamente, que Deus criou o tempo também. Mas quando a gente pensa no tempo, é muito comum pensar em uma quantidade em fluxo, como se fosse a água caindo de uma torneira. Né? E você tem uma quantidade de água na caixa d'água, e se você deixar a torneira ligada, a água vai embora, aberta, né? A água vai embora. E às vezes a gente pensa no tempo assim, como um fluxo como se fosse uma substância. E a gente pensa também do tempo como um espaço,
como um ambiente dentro do qual a gente habita, né? A gente pensa assim, que nós estamos no tempo e Deus está fora do tempo, né? É comum essa linguagem e discussões aí de teologia. Mas é certo que, se isso existe mesmo, o que os físicos chamam de bloco quadridimensional de tempo e espaço, né? Se isso existe mesmo e nós estamos dentro dele, e os fatos se dão dentro desse bloco, isso pode ser uma dimensão da realidade, mas o tempo é muito mais do que esse ambiente, ou esse, por assim dizer, oceano no qual a gente navega, né? Na Bíblia, até porque um oceano, as extremidades do oceano, as dimensões do oceano, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do geólogo, é um resultado aleatório. É o espaço ocupado pela água quando ela se derrama. Isso não é a forma correta de ver a coisa. A Bíblia diz, de fato, que nós vivemos, nos movemos e existimos, mas é em Deus e não no tempo. O tempo na Bíblia é uma criatura de Deus. Ele está dentro das mãos de Deus. Deus planejou coisas de acordo com a Bíblia, você pode ler em Efésios 1, antes dos tempos, né? Antes da contagem do tempo começar. O tempo na Bíblia é uma ordem divina. Tem um livro que o Projeto Cristãos na Ciência lançou, através da editora Ultimato, que eu recomendo muito, O Mundo Perdido de Adão e Eva, de John Walton, professor do Eton College. Mas antes dele lançar esse livro, ele lançou um outro, que resume a primeira parte do argumento dele, que é O Mundo Perdido de Gênesis 1. Não tem em português esse livro, mas o argumento principal está no Mundo Perdido de Adão e Eva, que foi publicado em português. E nesse livro, o John Walton faz uma contribuição muito interessante, gente, para entender Gênesis capítulo 1. É que em Gênesis 1, Deus começa criando a luz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face das águas, e aí disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí o que Deus faz depois que ele cria a luz? Ele faz separação de luz e trevas, e aí ele chama a luz de dia, e as trevas noite, e aí você tem tarde, manhã e o primeiro dia, aí a gente passa para o próximo dia. E às vezes passa despercebido que o próprio texto bíblico chama a luz de dia. E quando Deus separa luz e trevas, ele cria um ritmo temporal. Quando Deus cria, então, a luz e separa a luz de trevas, e nós temos a tarde e manhã do primeiro dia, o que aconteceu é que Deus estabeleceu o ritmo das coisas, ele estabeleceu um tempo. É isso que significa a criação da luz. É o ponto de partida para você ter uma ordem cíclica, que é o dia e a noite. E isso é a contagem básica do tempo. Deus começa, então, criando uma estrutura. E essa estrutura tem uma dimensão espacial também, isso é muito interessante. Porque aí Deus vai separar as águas, porque as águas é o que estava ali no início, né? Esse oceano. E aí Deus separa as águas, ele cria uma expansão, e aí você tem as águas em cima, né, e as águas embaixo, e aí ele vai separar, né, a porção seca, né, das águas. Então, aí se cria a expansão, né, que é o que para nós é o espaço, né, na nossa experiência. Então, eu não estou entrando no mérito aqui de como foi a física disso, como que Deus criou, não é o ponto. Eu quero destacar que a gente pensa muito em termos do espaço, e de fato, quando Deus cria a expansão, aquilo é o templo sendo erguido. O templo da criação está sendo erguido. E Deus vai colocar as criaturas, cada uma na sua função, né? A decoração ali do templo. E no final, Deus vai introduzir no sexto dia a imagem. E nós estamos acostumados a pensar na imagem em termos éticos, por causa do impacto da doutrina da Imago Dei na compreensão da dignidade humana. Então a gente já pensa logo, olha aqui, a dignidade do ser humano, Deus criou o ser humano à sua imagem. Mas, gente, o que um homem, um hebreu do mundo antigo, pensaria ao ler que o homem é a imagem? Ele ia pensar na imagem das divindades que ficava no lugar mais santo dos templos da época.
Quando Deus introduz o homem como uma imagem, fica evidente para o leitor original que Deus estava constituindo um templo e que o ser humano era a imagem divina dentro desse templo. E assim como os templos antigos tinham o processo de dedicação, né, do templo e culminava com uma procissão, né, existia isso ali na região do Crescente Fértil, né? Tinha uma procissão para a imagem do Deus ser colocada no templo, né? E quando tinha essa procissão, então o templo era consagrado. Quando o homem é introduzido, então, à imagem divina, o templo da criação é consagrado e aí Deus descansa no último dia, no sétimo dia. Então, gente, o tempo na Bíblia é uma ordem que Deus estabelece. E essa ordem tem um ritmo que envolve manhã e tarde, dia e noite. A certa altura, Deus coloca corpos celestes para governar o dia e governar a noite. Então aí você vê que existe um interesse na manutenção dessa ordem, mas não é só isso. Essa ordem tem uma direção, porque claramente tem um clímax no processo de criação, que é quando a imagem divina vai entrar, e aí nós chegamos ao descanso de Deus. Então, gente, na física a gente fala que tem uma seta do tempo, né, que é determinada pela lei da entropia. Então, você nunca vê um copo desquebrar, né? Um monte de caco no chão, de repente juntar tudo e o copo voltar para a mesa. O tempo físico tem uma direção, que é a direção da dissipação de energia e desagregação, menos organização. Então, o tempo físico tem essa direção. Tá? Sem entrar no mérito de por que tem essa direção, mas enfim, claro, Deus estabeleceu isso. É que tem gente que vincula isso com a queda e eu acho que não tem nada a ver. Mas, enfim, o tempo físico tem uma direção. Agora, quando a gente lê Gênesis 1, a gente percebe que o cosmos tem um outro tempo. Existe um ritmo, existem prazos, existe um outro tempo. Esse é uma outra seta, a gente pode dizer, uma outra seta do tempo. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí Deus cumpre o seu propósito. E o 7 é muitas vezes vinculado com a perfeição, né? O pessoal que gosta de estudos dos números na Bíblia sabe disso. Gente, o que é o sábado? O sábado é o destino. O sábado é o descanso de Deus com a sua obra consumada. Que obra é essa? A obra que eu descrevi agora, de construir um templo da criação. E no centro desse templo existe o Santo dos Santos, que se chama Éden, né? E nesse lugar é posta a imagem da divindade, que é o próprio homem, que é ao mesmo tempo a imagem divina no santuário e o sacerdote. Ele também tem a função de ser o sacerdote da adoração cósmica, porque ele vai encher a terra e sujeitar a terra. Sujeitar a terra a quê? Sujeitar a terra ao princípio edênico. Né, dominar a terra e sujeitar a terra a partir do Éden. É o governo divino se manifestando no mundo. E, para quem não lembra desse detalhe, mas vale a pena puxar isso aqui, quando Adão e Eva são expulsos, vocês não têm os 2 querubins com a espada, né, guardando a entrada, e vocês vão se lembrar que vocês têm 2 querubins lá na tampa do propiciatório, na arca da aliança, né? E é exatamente isso. O tabernáculo é uma representação do templo celestial, que na verdade é o templo cósmico. E o Éden é exatamente o Santo dos Santos, e o homem é a imagem divina, e claro, Jesus é o verdadeiro, o homem, o novo homem, né? Então ele é essa imagem divina. Então, gente, o mundo tem um ritmo, uma ordem, um destino. E aí a gente começa a entender o seguinte, que o tempo é mais do que um fluxo sem sentido. Em termos puramente físicos é só isso, tá? É só o fluxo, é a seta do tempo. Do nosso ponto de vista limitado, parece só isso. Uma cachoeira de água ali caindo. E por que está caindo essa água? Não sei. Está caindo porque tem uma física que faz ela cair. Mas do ponto de vista de Deus, o tempo converge. E a gente precisa entender isso. O tempo para Deus tem destino. Então, vou usar uma linguagem aqui muito humana, mas no universo pessoal a gente pode dizer isso, gente. O tempo para Deus é temporizado, tá? Quando você temporiza, você já botou uma coisa no micro-ondas, você bota lá 30 segundos.
Ou então você põe uma coisa para assar e vai ser meia hora. Os bons cozinheiros têm uma coisa assando que vai levar meia hora, tem uma outra coisa esquentando na panela que é 15 minutos e ele tem que cozinhar uma outra coisa que é 3 minutos. Não sei quem já tentou fazer um risoto e botar a lula no risoto, é uma dificuldade para não emborrachar a lula. Então você tem que sincronizar ali para encaixar certinho o tempo e você não perder a lula, não perder o seu risoto. Então você tem que temporizar. Então pensa que para Deus é assim, você lê Gênesis 1, é isso que a gente tem. O tempo é estruturado, convergente, as coisas estão organizadas para chegar num certo destino. Se eu fosse recomendar um livro, um filme, eu recomendaria Dunkirk, do Christopher Nolan, que é um diretor que eu gosto demais, eu já citei no ano passado, numa palestra sobre tempo também, que a gente deu na Conferência Labri, mas é porque aqui eu vou puxar a parte B da discussão da outra palestra. Na palestra do ano passado, Conferência Labri, eu falei muito sobre o tempo secular e o tempo sagrado, né, em termos mais filosóficos. Hoje eu quero dar uma ênfase maior na importância da prática da espiritualidade cristã, né? Mas, gente, nesse filme, que é um filme muito premiado, né, o cara que fez Interestelar e outros filmes legais aí, ganhou 3 Oscars, um monte de prêmio. E os filmes do Christopher Nolan sempre tem o tempo, sempre tem um reloginho, né? Desde lá do Batman, outros filmes, o Origem, você tem também Interestelar, tem uma questão ali do relógio, deixa a gente até ansioso às vezes. E no Dunkirk você tem a mesma coisa. Só que ali você tem 3 perspectivas, né? O filme é contado do ponto de vista da Terra, né? Tanto as negociações lá na Inglaterra, quanto o pessoal fugindo dos alemães na região ali de Dunkirk, onde ia ser feito o resgate, né, dos 400 mil soldados que estavam presos lá. Eles tinham que ser retirados do território francês e levados para a Inglaterra, né? E o que acontece? Você tem a perspectiva da terra, tem a perspectiva do mar, do pessoal que pega o barquinho e vai, e você tem a perspectiva do ar, que é o pessoal, os pilotos, né? E aí tem a trama lá, não vou entrar nos detalhes, eu já dei detalhes demais, eu sei. Mas o que é importante aqui? É que você tem, os três dimensões são temporizadas no filme. Você tem relógios diferentes. Então, um dos contextos é contado em alguns dias. Um outro é 24 horas, é um dia para o outro. E o outro são algumas horas só. Mas todas as 3 histórias, que têm ritmos diferentes, né, extensões diferentes, são contadas no mesmo tempo do filme, né? E eu acho que isso representa muito bem uma experiência que a gente tem, é que o tempo tem camadas para nós. E dependendo das nossas atividades, as coisas têm velocidades diferentes. Então você conta o tempo assim. Eu não sei se você já notou isso, mas você tem uma consciência de que o ano está passando, simultaneamente você tem uma consciência de que o dia está passando, e ao mesmo tempo você tem consciência de que o tempo dessa palestra agora à noite está passando, e você tem a consciência de que o seu curso, que vai durar 4 anos, ele está passando, e são ritmos diferentes. E você tem a consciência que a sua vida está passando, e você tem um sentido da história também. Então a gente tem camadas, a nossa experiência temporal é em camadas. E o importante compreender é que não tem uma camada da nossa experiência temporal que Deus não tenha a ver com ela. Porque a vontade de Deus domina todas as coisas, Ele dirige tudo. Então, aonde existe uma forma temporal, e a gente nota que tem um destino, aquele tempo não é só estabelecido por nós, é por Deus, né? Lembra de Eclesiastes 3? Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Olha, você pode dizer que tem a hora de dormir e a hora de acordar, e tem a hora de nascer e a hora de morrer. Todos esses tempos são estabelecidos por Deus, mas, obviamente, eles se referem a aspectos diferentes da nossa vida e eles têm ritmos diferentes, né? Eles têm a sua ordem própria. Então, gente, o tempo é um negócio complexo. O tempo envolve propósito para nós, mas, acima de tudo, envolve propósito para Deus. Então, a gente pode falar de um tempo divino que engloba todos os tempos, incluindo o tempo físico. O tempo físico, aí, o tempo do nosso universo, esse bloco quadridimensional, é um contexto, é um palco maior que o próprio Deus estabeleceu
para os seus propósitos acontecerem. Então, tudo gira ao redor e existe por causa de um tempo divino. Mas que tempo é esse? Então, eu vou lembrar aqui um trecho sempre citado de Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, é um trecho de Efésios capítulo 1, que eu amo de paixão, Efésios, e o capítulo 1 em particular. E aqui nós temos essa expressão pesada, cheia, né? Dispensação da plenitude dos tempos. O Paulo é cheio dessas expressões assim, carregadas de conteúdo, que às vezes é difícil para entender. O que é isso, gente? Dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação, a palavra aqui é economia. De onde vem a palavra economia? É a administração, é a economia. Dispensação é isso. É que Deus tem uma economia do tempo. Ele administra os fatos no tempo de acordo com o propósito que ele tem. Então, vejam isso, que interessante. Existe, gente, uma economia do tempo, uma administração do tempo. Ora, isso converge, obviamente, com Eclesiastes capítulo 3. É que Deus tem agenda. Estão entendendo? Tudo bem, não é assim... tem um lado, algo, digamos assim, antropomórfico nisso aqui, né? Vocês estão me entendendo. Deus tem, guardadas as proporções, ele tem uma agenda. Ele tem projetos e planos e ele temporiza, tem o timing das coisas. É por isso que, às vezes, existe um tempo e a gente não sabe. Ah, Jesus, quando é que vai acontecer essas coisas e vai ter a consumação do mundo? Aí Jesus respondeu assim, ó, não, a restauração de Israel, aí Jesus falou assim, ó, não é problema de vocês, não compete a vocês conhecer os tempos que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Interessante isso. Então, o Pai estabeleceu tempos, gente, tempos de coisas diferentes. Então, existe o tempo de você morrer, Deus estabeleceu isso. Existe o tempo de o Brasil sair da crise, se Deus quiser. E Deus é que sabe, né? Deus estabeleceu esses tempos, né? E existem outros, né? O tempo que Deus estabeleceu para você ter um filho, se Deus planejou que você tenha um filho, esse tempo foi estabelecido por Deus. Então, gente, Deus tem tempos, ok? O propósito de Deus estabelece tempos. Mas vejam que, então, existe uma dispensação, não só uma administração dos tempos, mas vejam, da plenitude dos tempos. Isso também é importante. Plenitude significa, o termo pleroma, né, aparece muitas vezes, Paulo usa muito, significa cumprimento, preenchimento, amadurecimento. Paulo fala, por exemplo, da medida da estatura da plenitude de Cristo, ou fala que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche, plenifica, é o mesmo termo, pleroma, né? Então, encher significa completar, aperfeiçoar, levar ao propósito, levar ao telos. Então, existe um cumprimento do tempo, uma maturidade do tempo. Existe a hora certa no plano de Deus para certas coisas brotarem e acontecerem. Isso existe para Deus. E existe a plenitude do tempo, né? Tempo aqui é o termo kairon. Muitos já ouviram essa palavra, kairos, né? E essa distinção que existe entre cronos e kairos, em alguns contextos ela realmente é válida. Ao invés de falar só em tempo no sentido genérico, kairos tem um sentido muito de oportunidade, de o tempo de tal coisa acontecer, o tempo certo, tá? É o tempo certo, o tempo divino, kairos é isso. Então, a dispensação da plenitude dos tempos é uma referência à administração divina para que os seus planos se realizem de acordo com um relógio. Esse é o ponto. E quando chega na hora certa das coisas acontecerem, nós olhamos ao redor e entendemos que o mundo amadureceu para aquilo. Aconteceu a plenitude dos tempos. O mundo amadureceu para aquilo acontecer. Nós chegamos na hora certa. E o que é isso que tem que acontecer? A administração divina
ou a economia divina, propôs que na plenitude dos tempos, ou seja, na maturidade dos tempos, todas as coisas iam convergir em Cristo. E o termo aqui, eu gosto também de falar desse termo, né? A origem da palavra aqui, convergir, kephalé, significa cabeça. Né? O anakefaleses, alguns colocam um substantivo assim, seria o encabeçamento. Né? No latim era traduzido para recapitulatio, recapitulação, de capita, né? De cabeça. Então, daí a ideia de convergir é fazer Jesus o centro de tudo, é fazer tudo girar ao redor de Jesus. Então, o plano de Deus, isso pode ser imperceptível agora, mas as coisas estão girando, o mundo está girando de um jeito e a história está caminhando de um jeito que, de repente, todo mundo vai olhar e o mundo convergiu, fechou tudo ao redor de Jesus, encaixou tudo ao redor de Jesus. É visível isso para todo mundo? Não. Tanto é que muitos viram quando Jesus ressuscitou dos mortos, ficou claro que ele é o Messias e todas as coisas vão convergir nele, mas muita gente não crê ainda, não está enxergando isso. Isso é meio como o que acontece com José. A história de José é a história de Deus fazendo tudo convergir ao redor de José para que a família de Israel seja salva. Mas enquanto José estava preso, estava levando ferro, estava passando perrengue, não parecia que tudo estava convergindo para isso, mas estava. A providência de Deus misteriosamente estava trabalhando nessa direção. Então, gente, o tempo tem uma direção convergente, tem um destino. O destino é uma maturação cósmica e histórica, e ele é determinado por uma economia divina que garante isso, uma administração divina. E esse processo é misterioso, né? Em Efésios capítulo 3, Paulo diz também que é um mistério do evangelho que estava oculto e agora se revelou. Né? E agora, através da igreja, vai ser manifesto aos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, essa convergência, ela é real, mas se você não estiver na posição de Cristo, em união com Cristo, você não consegue enxergar ele acontecendo. É necessário receber o Espírito Santo e a sabedoria divina para entender o que Deus está fazendo no mundo, o que Ele está fazendo na história. Então, é no Evangelho que ele é revelado. Paulo diz claramente em Efésios 3 que esse mistério é revelado no Evangelho. Sem o Evangelho, você não entende o sentido da história. Sem o Evangelho, você não consegue enxergar a mão divina, a economia divina na história, conduzindo as coisas para o seu destino. Você precisa olhar para o Evangelho. Então, o mistério convergente do mundo, que se Deus criou o mundo com um propósito, isso é a realidade, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, já introduzindo a questão, né, mas foi o tema da palestra do ano passado, gente, os homens constroem calendários e estabelecem suas filosofias da história. Eles têm suas histórias alternativas, suas agendas alternativas, seus calendários alternativos. E esses calendários se alimentam de alguns detalhes, né, do mundo de Deus que dão plausibilidade. Tá? Eu vou dar uma ilustração para vocês. Gente, o sistema ptolemaico, que era um sistema geocêntrico, né, que foi estabelecido e divulgado a partir do Almagesto, publicado por Cláudio Ptolomeus, né, que era um matemático e filósofo com influências aristotélicas. Aí ele juntou a filosofia de Aristóteles com observações da época, as melhores que tinha, e construiu aquele sistema que tinha a Terra no meio, né? E aí você tem os orbes celestes até o empírio, né? Que seria onde estaria a divindade. E esse universo, gente, funcionava matematicamente, dava para fazer previsões, fazer calendário astronômico. Ele juntava bem os fatos. E isso é curioso, porque quando vem Copérnico, e depois Copérnico com o livro dele, das revoluções dos orbes celestes, depois Galileu, né, com o Mensageiro das Estrelas e os textos que ele escreveu, enfim, foram vários, né? Mas o Galileu vai mostrar que não, que na verdade o Sol é que está no centro do nosso sistema solar e a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol. Mas o que é engraçado é que o modelo do Ptolomeu, embora falso, ele dava conta das aparências, até certo ponto. Quando vieram novas descobertas científicas, ele não servia mais para explicar o mundo. Mas com o que o pessoal conhecia antes de Galileu,
o sistema explicava muita coisa. Então, gente, o mundo constrói suas teorias da história, seus calendários, e quando você olha, parece que é isso, mas não é. Esse é o ponto, não é. Porque a realidade sobre ao redor de quem o mundo gira já foi revelada. As coisas estão convergindo em Jesus. Então, a gente precisa do Evangelho para enxergar o tempo na perspectiva certa e entender para onde o mundo está caminhando. Agora, gente, em Gênesis 1, o mundo está caminhando para o sábado divino, não é isso? Que é assim que conclui o trabalho da criação, que Deus vê que tudo é bom e ele descansa. É o sábado divino. Gente, o que é o sábado lá de Gênesis? É mais do que o sábado da lei judaica, ok? Da lei do Pentateuco. O sábado como aquele dia da semana em que os homens lembram do descanso divino, é mais do que isso. O sábado é o próprio alvo da criação lá em Gênesis. Então é claro que o sábado só pode ser o próprio Cristo, porque todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Não é isso que está escrito em Colossenses? Também em Colossenses 2, que Paulo diz o seguinte: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Tem umas versões que trazem o corpo é Cristo, mas a expressão significa, no caso, a realidade. Né? O Andrew T. Lincoln aponta isso, e algumas versões trazem isso. Cristo é a realidade. Então, o sábado, como prática ritual judaica, era um símbolo de uma realidade maior. O sábado da criação é o próprio Cristo, ele é o descanso. É por isso que Jesus não chama para a gente pegar o jugo dele e entregar as nossas coisas para ele, e a gente vai ter descanso, né? Encontrar descanso em Jesus. Jesus é o Senhor do sábado, né? Os evangelhos ensinam isso. Então eu cito aqui o von Naumann, que é um importante teólogo do culto, e eu fui introduzido nesse autor pelo meu amigo Daniel, que é o diretor do projeto do lecionário, né, que a gente usa aqui na igreja, inclusive. Então, há alguns anos ele me deu esse livro, foi muito bom. Obrigado, Dani. Se Jesus é o verdadeiro sábado, assim como é o verdadeiro templo, o verdadeiro sacrifício da antiga aliança e a verdadeira circuncisão, ele põe fim ao sábado, assim como ao templo, aos sacrifícios e à circuncisão, porque o leva à plenitude. Em outras palavras, o dia do culto cristão não será mais o sábado, mas sim um outro dia. O sábado está superado nesse sentido, né? Como obrigação litúrgica com o significado que os judeus davam. Gente, qual é o ponto crucial? É que, de acordo com Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10, a gente leu, Cristo é o centro do tempo e seu destino e convergência final. Então, isso significa que a ordem da semana e do sábado é um símbolo de um movimento cósmico em direção a Cristo. Esses 6 dias, ou esses 7 dias, são um movimento do universo em relação a Jesus e se tornam, depois da queda e depois da promessa original e da vocação abraâmica, se torna o movimento da história em direção a uma nova criação, da qual Cristo também é o foco e o descanso. Então, a ordem da semana e do sábado é um símbolo desse movimento cósmico em direção a Cristo. A vinda de Cristo não significa que nós não podemos ter ritmos na vida. Isso não significa que a gente deve abolir toda a distinção entre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não se trata disso. Mas que todos os ritmos devem ser considerados símbolos. Como que eles são? Paulo diz aqui em Colossenses capítulo 2, sombras, né? Eles são sinais e antecipações e exemplos e às vezes até performances da grande história cósmica. Então é assim que a gente tem que ver. Gente, o tempo, isso é uma visão geral sobre tempo considerado teologicamente, tá? É uma visão geral sobre o tempo. Agora, gente, em resposta a isso, o que a igreja fez?
em resposta à descoberta de que Deus controla o tempo, controla a história misteriosamente e faz o passo das coisas ser coordenado até elas convergirem em Jesus. O que a igreja fez a respeito disso? A igreja, gente, constituiu liturgias, foi isso que a igreja fez. Ela entendeu que ela tinha que santificar o tempo de alguma forma para representar isso que está revelado no Evangelho. O mistério que se revelou no Evangelho, de uma administração, de uma economia divina dos tempos e de uma direção convergente do tempo para Jesus. Então, a igreja decidiu que ela tinha que santificar o tempo, gente. O que é santificar o tempo? Reconhecer que o ponto de partida, tanto quanto o ponto culminante do tempo, e o mistério da morte e da ressurreição de Cristo, é referi-lo a esse momento central e determinante, esteja ele próximo ou distante desse evento do ponto de vista cronológico. Santificar o tempo é isso, é reconhecer a Páscoa como ponto de partida. A morte e a ressurreição de Cristo são o ponto de partida, o centro do tempo, então a gente precisa fazer os tempos da nossa vida apontarem para esse tempo. Se Deus faz com que toda a realidade, todos os tempos converjam para Jesus, então a gente precisa responder ao que Deus fez, santificando o tempo, fazendo o tempo apontar para Jesus. A gente precisa pendurar os tempos da nossa vida na Páscoa. A gente teria que fazer isso também. Agora, a ideia das primícias é muito importante, porque a gente herdou isso dos hebreus. E o próprio Paulo usa essa linguagem, né? Os hebreus faziam ofertas de primícias, representando toda a colheita que era colocada ali diante de Deus. Paulo também diz que Cristo é as primícias dos que dormem. É o primeiro da ressurreição, e porque ele ressuscitou, o resto vai ressuscitar também, né? Toda a igreja vai ressuscitar. Então, esse princípio das primícias foi recuperado pela igreja no sentido de que, quando nós damos certas porções do nosso tempo para atividade especificamente litúrgica, o que a gente está fazendo é, através daquele gesto, entregar o tempo todo. Então, quando a gente entrega o primeiro dia da semana, a gente está entregando não é só o primeiro dia da semana, a gente está entregando a semana inteira. Nós estamos entendendo e proclamando no primeiro dia da semana que toda a vida e todos os tempos são de Jesus e só ganham sentido a partir da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus. O tempo de culto, então, é uma primícia, gente. Em outras palavras, a semana inteira é santificada pelo culto dominical, assim como o ano inteiro é santificado pela celebração da festa de Páscoa. E o dia inteiro é santificado pelos momentos cotidianos de oração, o devocional, né? Que foi recomendado desde a Didaquê e tem sido uma prática cristã, né? A prática das horas de oração, dos momentos de devoção. Então, o culto reivindica o tempo para Cristo, consagra os tempos da nossa vida para Cristo. A igreja entendeu que tinha que fazer isso, né? Santificar o tempo, já que Deus é o Senhor do tempo. E a santificação do tempo, então, começa com o domingo, obviamente. Nós vamos chegar no calendário, mas o calendário brota do domingo, gente, e o domingo brota da Páscoa. É importante fazer essa conexão. Então, o von Allmen, ele observa que os cristãos primitivos celebravam o domingo e distinguiam isso em relação ao sábado. Eles não achavam que estavam simplesmente praticando um outro sábado. O discurso cristão dominante era de que o domingo era o primeiro dia de uma nova criação. Porque pensa bem, Deus começou a criar o mundo no primeiro dia. E qual foi o primeiro dia que Deus criou? Segundo cristãos primitivos, foi um domingo. Porque foi o primeiro dia, né? Deus não começou a criar o mundo na segunda-feira. Ele começou a criar o mundo no domingo. Foi o primeiro dia. E até que chegou no sábado. E não por acaso, na perspectiva deles, Jesus teria ressuscitado também no domingo de manhã.
porque ali Deus estaria começando a nova criação, era o primeiro dia de uma nova criação. Então, é o dia de alegria, né? Ele supõe a perfeição, a consumação do que tinha antes, mas é também um dia de celebrar. Aqui eu cito Eusébio de Alexandria. O santo dia do domingo é a comemoração do Salvador. Chama-se dominical, né, de Dominus, porque ele é o Senhor dos dias, porque ele é o Senhor do tempo. Com efeito, antes da paixão do Senhor, ele não se chamava domingo, mas apenas primeiro dia. Foi neste dia que o Senhor deu início à criação do mundo, e no mesmo dia deu ao mundo as primícias da ressurreição. Eis porque esse dia é o princípio de todo o bem, o princípio da criação do mundo, o princípio da ressurreição e o princípio da semana. Pensando assim, fica super legal o domingo, né? Pensar dessa forma. É o dia que Deus criou o mundo, o dia que Jesus ressuscitou, então é o dia de se alegrar, porque as coisas foram feitas novas. É isso que é segunda-feira. É o dia em que tudo... O domingo. É o dia que as coisas são renovadas, né? Então, gente, o domingo se torna o memorial semanal do quê? Do centro da história. Só que o centro da história era a Páscoa. Então, isso aqui é interessante, é que, aparentemente, a prática da igreja de adorar todo domingo brota da Páscoa. Brota da Páscoa. Foi a Páscoa que inaugurou a nova adoração cristã. Então, existe um dia especial no ano, né? E é claro que Jesus ordenou a ceia do Senhor todas as vezes que os crentes se reunissem, mas eles decidiram se reunir no domingo. Essa é a prática cristã histórica, né? Para se lembrar do quê? Dos eventos da Páscoa, da morte, da ressurreição de Jesus, da nossa esperança. Então pensa nisso, quando você tem a ceia do Senhor, né, a Eucaristia, e você tem o domingo pascal, então isso é o ponto de partida para o dia da adoração cristã. É a combinação da ceia do Senhor com a lembrança de que Jesus ressuscitou no domingo. É a base da teologia do domingo, né? Cristã. Surgiu daí, né? Essa é a origem, né, da coisa. Então, gente, a Páscoa é a origem da adoração cristã. Em última análise, é isso. Porque tanto a ceia do Senhor quanto a ressurreição de Jesus se referem ao mesmo grande fato da história. A adoração cristã nasce daí. O que a gente faz todo domingo, então? Fica imediatamente óbvio. A gente lembra da Páscoa. É para isso que serve o domingo. É para a gente lembrar que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele morreu e ressuscitou. Então, existe esperança e nós temos um futuro. E isso é o começo da semana. Essa é a estrutura mais básica, né, da adoração cristã. Então, gente, em cada culto dominical, nós recapitulamos a história da salvação e nos lembramos de que o tempo tem um centro. Cristo é o centro do tempo. A gente faz isso todo domingo. Eu cito um outro trecho aqui do Van Almen. No domingo, a proclamação da Páscoa é mais importante do que o descanso. E tentar justificar o domingo socialmente pelo descanso, ao invés de liturgicamente, seria algo falso e inadmissível. Se o repouso fosse mais importante do que o memorial da vitória de Cristo, a igreja não teria adotado um dia de culto diferente do sábado. A mudança do dia de culto por parte da Igreja Apostólica é a prova eloquente de que não é possível o sentido do domingo se o interesse social em relação a um dia de descanso semanal se torna mais importante do que a comemoração da alegria pascal evocada pelo domingo. Então, Van Almen não está dizendo que você não pode descansar domingo. O ponto é que domingo não é meramente um dia do descanso. O domingo é o dia da ressurreição. Domingo é para lembrar da Páscoa. Esse é o foco, né? O pão e o vinho no domingo são só pão e vinho. É claro que é mais do que isso, né? Nós, como, enfim, pelo menos protestantes ou reformados aí que não são católicos romanos ou da linha do Lutero, a gente vai entender que a matéria do pão e do vinho não mudou, mas existe uma presença divina, uma graça divina associada a esses elementos. Então você precisa de fé para ver sacramentalmente. Então o domingo pode ser visto assim também, como uma lembrança, um memorial
e uma reconexão, por causa do sacramento que a gente toma no domingo, com a Páscoa. Tomar o sacramento no domingo e celebrar a ressurreição no domingo reconecta esse dia e o começo da semana com a Páscoa e aquele dia que o túmulo ficou vazio. É a nossa conexão com aquele momento. Gente, então a igreja pensou no domingo. E daí surgiu o calendário cristão. O calendário cristão se desenvolveu a partir da Páscoa. O domingo surgiu a partir da Páscoa e todo o calendário anual surgiu a partir da Páscoa. Vejam só, o domingo é um dia de culto por excelência, mas desde a mais remota antiguidade, a igreja atribuiu a certos domingos e as semanas por eles iniciadas uma coloração especial, uma intenção memorial específica. É o que se chama de ano litúrgico, né? Ou ano cristão, ou ano eclesiástico. Embora não isento totalmente de relação com as estações e o ano solar, ele aponta para o fato de que a igreja é mais do que uma instituição que apenas abençoa os ritmos do mundo. Atenção para essa observação do von Allmen. É mais do que uma instituição que abençoa os ritmos do mundo. Ela, ao contrário, põe em xeque este mundo e os seus ritmos. Existia o calendário romano, mas havia o calendário hebreu, mas a igreja fez o seu calendário. Ela fez um calendário distinto. E esse calendário distinto emergiu da Páscoa. O ponto de partida do ano litúrgico foi a festa de Páscoa. Com a festa de Páscoa, o ano, por assim dizer, recebe um domingo. Então, o domingo anual seria o domingo de Páscoa. A festa de Páscoa foi cercada por uma semana de semanas de jejum e preparação antes, né? E depois mais uma semana de semanas, 7 semanas, de celebração e alegria até o Pentecoste. Então, foi pensado dessa forma. Você tem o domingo de Páscoa, que é um dia especial, o primeiro dia de uma semana, e aí você tem 7 semanas antes e 7 semanas depois. E aí você tem várias datas centrais da proclamação cristã central ao redor da Páscoa. Então, foi crescendo o calendário cristão assim, a partir da Páscoa. Posteriormente, foi introduzido o Natal, demorou um pouco. E foi introduzido o Natal com a celebração do nascimento de Jesus, e aí você vai formando o lecionário, né? A série de leituras bíblicas anuais, em que você passa por todo o Evangelho, né? Então você tem o Advento, aí você tem o nascimento de Jesus, conta toda a história de Jesus, e você vai lendo a Bíblia até a Páscoa. Então, um pedaço do ano passa a ser lembrar de Jesus. É para isso que o calendário cristão foi constituído. Para a gente se lembrar de Jesus ao longo do ano até o centro, o momento climático, que é a ressurreição de Jesus na Páscoa. Então, em torno desses dois grandes ciclos, foi sendo constituído o calendário cristão. Às vezes, algumas datas eram associadas com datas que já havia em calendários pagãos, como aconteceu especificamente com o Natal. Mas o sentido da data foi alterado. Isso é que é importante a gente entender. O que dá o sentido, isso é muito mal compreendido por cristãos, né? Eu lembro quando há muitos anos atrás, na igreja que eu participava, o Natal foi abolido, para minha tristeza infantil, né? O Natal foi abolido porque era pagão e demonstraram por A mais B que aquela data era o solstício de inverno em que se celebrava o nascimento de Tamuz, né? E aí tem toda a explicação da origem pagã dessa data, e aí vai pegando o calendário e mostrando que o calendário é todo pagão. E me pareceu muito plausível, sabe? Eu concordei, mas eu fiquei chateado, sabe? Mas eu concordei, que eu era uma criança muito crente, sabe? E eu concordei com aquilo, mas tinha uma coisa errada. Eu sabia que tinha uma coisa errada em algum lugar. E a certa altura, depois de vários anos, eu estava com as minhas filhas, eu olhei para elas e eu falei assim, não, minhas filhas não vão ficar sem Natal. E, na verdade, pensando bem, o que ficou claro para mim? O significado de uma data
tem a ver com a narrativa na qual ela se insere. Esse negócio de que no início, pode até ter sido, botaram a data para competir com a data pagã e gerou sincretismo, essa história toda. Gente, pode ter acontecido assim, ou talvez não exatamente assim. Mas isso não importa mais, francamente, sinceramente, porque o significado de uma data está dentro de uma história. Quando você lembra de uma data, você lembra da história. Porque, com perdão da expressão, o capeta pegou uma data para celebrar um deus pagão, a data não é dele, isso não existe. Né? E o azarado que nasceu no dia 25 de dezembro, pobre do crente, que nasceu em 25 de dezembro, ou outras datas, né? 1º de abril, né? Pobre da pessoa. Gente, é claro que não. O significado de uma data é a narrativa que dá o significado, né? Essas datas foram estabelecidas para celebrar a história de Jesus, para nos manter conscientes da história de Jesus. Esse é o sentido que a igreja estava dando, né? Então não tem nada de abolir Natal, isso é bobagem. No fim, é verdade que no fim da Idade Média tinha um monte de data e um monte de penduricalho litúrgico e de festas que confundia o sentido do calendário cristão e muita coisa ligada com superstição. Então, quando teve a Reforma Protestante, o Lutero deu uma limpa, começou com ele deu uma limpa no calendário cristão. Mas ele não eliminou tudo, olha que interessante. Lutero preservou todas as comemorações distintamente relacionadas com a história da salvação, resumida no Credo Apostólico. Ele pegou o Credo Apostólico e falou assim, quais são os lances mais importantes do Credo? Então nós vamos manter todas as datas do calendário litúrgico que remetem ao Credo Apostólico. Genial! Então o que você tem? O Evangelho e a doutrina cristã de Deus celebrada ao longo do ano, né, no calendário. Então se preservou Natal, Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Anunciação, circuncisão de Cristo, Epifania, tudo isso foi mantido. Os reformados calvinistas sempre são um pouco mais estritos, né? E aí eles fizeram uma limpeza mais profunda, né? Então, algumas igrejas, a maioria das igrejas reformadas manteve Natal, Ano Novo, Páscoa, Ascensão de Cristo, Pentecostes. Manteve, fez mais ou menos como Lutero fez, mas tirou algumas coisas. Alguns mais radicais, na Escócia, tentaram abolir o calendário cristão, gente, e os puritanos tentaram abolir o Natal. Aí eu descobri de onde que veio esse negócio dos crentes. Tentaram abolir o Natal para... gente, não é possível, né? Não pensa nas crianças mesmo. Tentaram abolir o Natal. Mas, graças a Deus, não deu certo, o povo não aceitou, e o Natal não foi abolido, continua tendo Natal. Eu até tenho um texto que eu escrevi sobre isso, né? Por que inventei o Natal, mas, enfim, quem quiser pode procurar na internet aí. É um texto de brincadeira, mas é sério. Gente, mais recentemente teve uma inovação muito interessante que eu quero compartilhar aqui. Tem vários projetos aí que cristãos estão pensando, e eu também, a respeito disso. É o tempo da criação, né? Porque a gente tem o tempo comum e você tem o tempo de preparação, em que a gente lê mais textos do Antigo Testamento até o Advento e até o Natal, né? Então, mas assim, isso não tinha sido articulado dessa forma, até que em 1989, o patriarca da Igreja Oriental propôs 1º de setembro como dia de ação de graças pela criação. Ele propôs isso. E o negócio pegou. O Concílio Mundial de Igrejas propôs que isso fosse estendido de 1º de setembro até 4 de outubro, que na Igreja Católica se celebra São Francisco, né, de Assis. E a Igreja Católica gostou da ideia e várias igrejas reformadas adotaram também, igrejas evangélicas adotaram isso. E aí, essa reforma do calendário, que ainda não é totalmente popular, mas as grandes igrejas já têm aceitado, de certa forma, fecha o calendário, né? Porque aí você tem criação, aí você tem a preparação e advento, aí a vinda de Cristo, a história de Jesus, a Páscoa e o Pentecoste, o tempo da igreja, né? Que é o tempo da missão, e aí quando chega o 1º de setembro, o mundo começa de novo, né? Em 1º de setembro. Então aí você tem toda a história do credo apostólico, né? Porque faltava, a ideia do Lutero era boa, mas faltava o 1º artigo do Credo Apostólico no calendário cristão. Então, aí o 1º artigo vira calendário cristão, então nós temos o ano cristão
fechado, né? E então a igreja fez isso, gente. A igreja, em resposta ao conhecimento de que Jesus é o centro da história, olha que legal. Ao longo dos séculos, ela foi pensando em formas de organizar os ciclos da nossa vida, contando a história do Evangelho. Esse é o ponto. É uma coisa poética, né, a gente pode dizer. Né? Deus fez a mulher a partir da costela do homem, e aí Adão fez um poema, né? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, digamos que a igreja ouviu a história de que Jesus era o centro de tudo e falou assim, e fez uma poesia. E a poesia foi o quê? A ordem litúrgica. Nós vamos adorar todos os domingos assim, e nós vamos organizar o ano, que é o tempo para as 4 estações acontecerem, vamos organizar o ano todo contando essa mesma história. Qual é o objetivo disso, gente? Por que a igreja decidiu que tinha que santificar o tempo e organizar o tempo ao redor dessa história? Para lembrar, obviamente, que o tempo gira ao redor de Jesus. Então, aqui, nós vamos chegando aqui no ponto crucial aqui da nossa reflexão. Gente, em primeiro lugar, a igreja entendeu que o fato de Jesus ser o centro da história precisa dominar a nossa consciência. É por isso que a igreja resolveu construir calendário. É por isso que tem adoração dominical. A igreja entendeu isso, que a nossa consciência do tempo tinha que ser dominada por esse conhecimento. Tem um texto que eu vou ler aqui da Bíblia, está em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. É um dos vários trechos em que essa verdade aparece, né? Fazei isso, Paulo está falando sobre o amor, né? Sobre que o amor é o cumprimento da lei, e quem ama não faz o mal contra o próximo, ali no capítulo 13, em que ele fala, no capítulo 12 e 13, Paulo está falando sobre conhecer o bem, se apegar ao bem, praticar ao bem, responder ao evangelho com uma vida centrada no bem divino. Esse é o assunto dele. Aí no finalzinho, capítulo 13, ele diz isso. Fazer isso compreendendo o tempo. Compreendendo o tempo. Que já é hora de despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando nós cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Noite e dia, estão vendo aí? Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Romanos 13, versos 11 a 14. Até o trecho que Agostinho se converteu lendo esse trecho, né? Tem essa história bonita lá, que Agostinho conta lá nas Confissões. Gente, esse trecho é muito interessante. Paulo fala que a gente precisa compreender o tempo. Compreender o tempo é compreender em que hora nós estamos. É isso. E o tempo aqui é kairos, é a mesma palavra que aparece lá em Efésios. É você ter noção do momento em que nós estamos. Que momento nós estamos? O momento em que a noite está acabando, a estrela da manhã já subiu. O que isso significa? Que o dia vai raiar. Se você sabe que o dia vai raiar, você se recompõe, né? Você se veste, você joga água no rosto e acorda. Então ele fala que é tempo de despertardes, porque a salvação está mais perto do que no início, quando cremos. E o que significa se despertar e se revestir das armas da luz? Viver de modo decente como quem vive de dia. Quer dizer, você entende que certos comportamentos, que são orgias, bebedeiras, imoralidade, depravação, inveja, as obras da carne, você compreende que todas essas coisas são obsoletas.
é um modo de vida que pertence a um mundo que está acabando. O tempo chegou na maturidade, ou seja, a madrugada está concluída, o sol vai nascer, e você precisa viver com a consciência da nova criação que se aproxima. Isso é o quê, gente? Isso é uma consciência escatológica, ou kairótica, a gente pode dizer, né? Do kairós de Deus. Já aconteceu de você estar distraído? Você tinha uma programação, um encontro, você tinha que assistir uma aula, ou você tinha que pagar uma conta no banco, e você estava distraído, conversando com um amigo, e de repente você se toca e vê que o tempo está acabando, e você sai igual doido para chegar no banco, ou você corre para pegar aquela aula. Então você já deve ter tido essa experiência de perder a hora em algum momento. Alguns mais do que outros, né? Gente, então pensa assim, de repente você acorda e se toca que o mundo está obsoleto e que a nova criação está chegando. Então, esse sentido de urgência, esse sentido de expectativa, ele muda a gente. Vou dar um outro exemplo para vocês. Talvez você já tenha tirado férias e ficou aí uma semana passeando na roça, ou uma semana na praia. Talvez alguns de vocês tenham tido a experiência que quando chega no último dia, de repente até tem umas horinhas para ir na praia, mas aí você fica agoniado. Isso, não vou, já está na hora de ir. Tipo assim, faltam poucas horas, e aí você não consegue fazer outra coisa, você fica só esperando a hora de sair. Você já deve ter tido essa experiência, né? Então, guardadas as proporções, é disso que Paulo está falando. Não é que você vai ficar, obviamente, agoniado e perder o sentido das coisas comuns de Deus na vida. É o pecado. O ponto aqui de Paulo é o pecado, aqui em Romanos 13. Diante da consciência da nova criação, a vida sem Deus perde a graça. Esse é o ponto. Perde a graça. Agora vamos entender então, gente, o que a igreja fez. Vida desperta e vigilante é a vida que a partir da Páscoa, porque é disso que Paulo está falando, noite e dia, o que é isso? É a ressurreição. É a vida que, a partir da Páscoa, se conscientiza da proximidade do amanhecer. O novo dia está chegando. E aí você fica consciente disso. Então, ela se prepara para as realidades da nova criação. Então, isso é uma consciência escatológica. Mas vejam que essa consciência, gente, é uma consciência temporal, é um sentimento de tempo, é um sentido de tempo. Compreendendo o tempo, já é hora, é isso que Paulo está dizendo. É um sentido temporal, é o sentido kairótico, né? É isso, usando a palavra de Paulo. Gente, o que é o domingo? O domingo é um recurso litúrgico da igreja para revivecer a consciência pascal e escatológica do povo de Deus. Você vem aqui domingo e aí você lembra da Páscoa, lembra da morte e da ressurreição de Jesus. E aí você lembra do batismo. Você lembra que você morreu e ressuscitou com Jesus também. E aí você olha, hoje é domingo, eu ressuscitei com Jesus. Hoje é um dia de lembrar disso. E aí você começa a sua semana considerando-se morto para o pecado, como diz Romanos 6, e vivo para Deus em Cristo Jesus. Para que serve o domingo? Para nós revivecermos a consciência kairótica, a consciência de que a nova criação começou, o reino de Deus irrompeu. A gente lembra disso domingo. E aí a gente adora a Deus no contexto dessa realidade. E aí a gente confessa os nossos pecados. E a gente toma ceia. E na ceia a gente lembra do quê? Que a nova aliança já foi estabelecida e que se Deus me permitiu tomar o cálice agora, é o sinal de que eu vou tomar um cálice com Jesus na ressurreição, que está chegando. Né? Então, naquele momento ali do culto e da ceia, eu lembro do passado e lembro do meu futuro, né? Reconsidero o meu futuro, antecipo o meu futuro. Né? E tudo acontece ali no culto dominical. O que é o ano litúrgico? É simplesmente uma expansão do que nós fazemos no domingo, que é recapitular a história da salvação e o kairós divino. É isso que a gente faz no ano cristão. É uma expansão do que se faz no domingo.
Para quê? Para ajudar a gente a manter essa consciência. Então, gente, a igreja estabeleceu o domingo e o calendário cristão para santificar o tempo com o propósito de cultivar essa consciência do Kairos, que o cristão precisa disso. Gente, o que é isso? A igreja estava criando, na verdade, uma instituição, uma prática, um rito, para ajudar a gente a vigiar. O que é vigiar? Jesus mandou vigiar, Paulo mandou vigiar. Vigiar é você se manter acordado, consciente do que significa a ressurreição de Cristo. Então a igreja foi e criou ritos e liturgias. Para quê? Para te ajudar a vigiar, para você continuar crente. É para isso que as liturgias foram criadas. É para isso que o calendário foi criado. Para que a vigilância se torne uma instituição. Tem um caminho, ao invés de você ter que cortar o mato por sua conta toda vez, a igreja já cortou o mato, já fez um caminho, já botou água mineral no caminho para você tomar, se você ficar cansado. É isso que são as liturgias. São instituições pré-estabelecidas que a gente cria o hábito. É claro que você pode fazer isso de uma forma religiosa e mecânica. Se você fizer, é bobo de você, porque não foi para isso que a igreja fez. Ela fez para você aproveitar isso, para estimular a sua imaginação e você se lembrar da Páscoa, se lembrar da ressurreição, do que ela significa. E aí nós chegamos a esse ponto importante. Eu vou citar James Smith, Formação Cristã. Então aquele livro Desejando o Reino é muito importante por isso, né? Uma contribuição importante do James Smith, que o pastor Igor gosta muito, cita bastante, né? Gente, em Desejando o Reino, James Smith introduziu o conceito de homolitúrgicos. Isso é uma contribuição para a gente entender por que a igreja fez isso. Nós somos criaturas desejantes e também criaturas de hábito. Nós somos assim. Nosso amor se volta para algo supremo e nós desenvolvemos hábitos ao redor das coisas que a gente ama. E práticas e hábitos, né? Então, o objetivo do coração humano é a união, é o amor, é se unir com aquilo que a gente considera supremo. O James Smith vai tirar isso lá de Agostinho, né? É a fonte principal dele, é uma antropologia agostiniana. Então, o homo litúrgicos é o homem desejante, o homem que anseia por uma coisa que é o próprio destino, né? E a gente não descansa se o nosso coração não chegar em Deus. Isso é Agostinho, né? É isso que a gente deseja, o próprio Deus. Tema da pregação do pastor Igor domingo, inclusive, quando ele falou sobre o não adulterarás, né? A gente está na exposição aí dos 10 mandamentos. E, gente, então, o propósito nosso é essa união. Agora, o amor se expressa em hábitos e práticas, ou rotinas. E eu acrescentaria aqui, né, trazendo a Laisder McIntyre para a discussão, instituições. Instituições também são muito importantes. Então, o nosso amor se expressa em hábitos que são vícios ou virtudes que a gente adquire ao redor das coisas que a gente ama. Existem práticas que nos levam a ter vícios ou virtudes. E existem instituições que ensinam a gente sobre as práticas. Instituição não é só, por exemplo, a igreja, tá, gente? Por exemplo, nós irmos para a igreja todo domingo, você ter o costume de ir todo domingo. A existência do domingo como o dia do Senhor é uma instituição, tá? Que a igreja foi construindo. É uma instituição isso. Então, instituição não é só uma organização registrada em cartório, não, tá? O casamento é uma instituição. Domingo é uma instituição. Dia dos Namorados, você pode dizer que é uma instituição, né? Que alguém pode questionar por vários ângulos, né? Essa instituição. Muitas pessoas celebram mais o Dia dos Namorados do que a Páscoa, né? Muitos cristãos caem nisso aí. E é engraçado esses calendários, né? A gente tem aí Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, o dia do meu aniversário. Tem outros calendários paralelos aí, né? Eu conheci um moço que ele tinha sido satanista e ele dizia que quando ele estava no satanismo, ele era ensinado que o ano zero no calendário de cada satanista é o dia que ele nasceu, é o aniversário dele. Então, cada um se apresenta falando do seu, né, nome e
E aí, quando alguém vai dizer que ano é esse, eles não chegam no acordo, porque é um ano diferente dependendo do ano que o satanista nasceu. Né? Cada um nasceu num ano diferente. E o centro da história é o seu nascimento. Né? Mas depois, entendendo isso, né, ele abandonou essa falsa fé e tal. Um dia ele falou comigo, olha, sabe um negócio que eu acho errado? E eu concordei com ele. São festas de aniversário exageradas para crianças pequenas. Que você fica falando para elas que elas são as princesas, que ele é o rei do mundo, o reizinho. E o menino não fez nada ainda. Ele não obedeceu, ele não aprendeu, e ele já é o rei. Ele não sabe nada, mas ele sabe que é o rei. Ele não sabe nada, mas ela já sabe que ele é a princesa. Então, a gente tem que demonstrar afeto, sem dúvida nenhuma. Mas, para muitos pais, a coisa mais importante do ano é o aniversário do bebê. E isso não faz nenhum sentido. Especialmente quando a criança também não entende o que está acontecendo direito, né? Ou entende mal. Então, as festas têm que ser feitas de acordo com as aquisições, o crescimento e tal. E, enfim, eu acho que eu concordo com isso. Eu acho que a gente tem algumas coisas trocadas na nossa cultura. E existem datas na nossa cultura para celebrar coisas que a gente não pode celebrar de jeito nenhum, como cristãos. Que a gente pode até respeitar que a pessoa celebre, mas a gente não, né? Então a gente está, por exemplo, num mês para celebrar a diversidade, como se diz, né? Genericamente. E só que, assim, do ponto de vista da moral sexual cristã, não dá para celebrar essas coisas, né? Então a gente tem, assim como a gente respeita a pessoa que não celebra o Natal ou não celebra a Páscoa porque ela não crê em Jesus, a gente precisa também ter essa consciência. A gente não pode cair sob a obrigação de outros calendários. O cristão não pode cair sob a obrigação de outros calendários que celebram coisas que ele não acredita, ou que colocam coisas que a gente não acredita como centro da vida, seja uma data nacional, ou seja, até mesmo, como eu mencionei, uma data de aniversário, que para muitas pessoas é o centro da vida delas, é a data de aniversário, ou aniversário de casamento. Aniversário de casamento é uma coisa muito importante, tá, gente? É importantíssimo, mas não é o centro do ano, não. Não. Se você, minha irmã, exige isso do seu marido, está errado. Você está errado. Você faz um Natal picareta, faz uma Páscoa picareta, e o dia do aniversário de casamento é o centro. Isso aí, que história, que filosofia da história é essa? Que visão de mundo está implícita nesse calendário? Eu pergunto. Que visão de mundo está implícita nesse calendário? Pode fazer sua festa de aniversário e seu aniversário de casamento, tá? Pode fazer, não tem problema. Mas, gente, então, as instituições envolvem práticas. Então, você vai fazer uma festa de casamento, tem práticas. Tem práticas ali. Por exemplo, aqui em Minas, você tem que almoçar na casa da mãe. No Dia das Mães, você almoça lá. E o que é isso? O Dia das Mães é uma instituição e você tem uma prática ali, e aí tem comidas, né? Dependendo da data também no Brasil, a gente tem comidas, né? Que você come numa data especial. Então, existem práticas e existem hábitos e desejos do coração associados com essas instituições, essas práticas e esses hábitos. E com essas liturgias, então, o coração é formado, porque você tem expectativas em relação àquelas datas. Aquelas datas apelam para o seu coração porque elas simbolizam valores fundamentais. Então é importante, por exemplo, um Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, são datas significativas. E elas veiculam amores, elas veiculam afetos. E é assim que a gente se relaciona com as segundas-feiras, com os sábados, com as sextas-feiras, com os domingos, com os feriados, com as férias, com datas especiais, com datas nacionais, com datas do calendário acadêmico. Então, existem muitas datas que mexem com o nosso coração. E existem práticas estabelecidas socialmente, nas quais a gente se engaja para celebrar com outras pessoas aquelas datas. A gente faz isso. O que são liturgias? Vejam só que legal isso que o James Smith fala. Rituais de preocupação suprema. Rituais que formam a identidade, inculcam visões particulares da boa vida,
e o fazem de modo que procura tomar o lugar de outras formações ritualísticas. Liturgias são práticas rituais que funcionam como pedagogias do desejo, gente. E liturgias religiosas são pedagogias do desejo supremo. Naquelas liturgias, você é lembrado das coisas que você ama e você relembra, antecipa, desfruta, investe nas coisas que você ama. Na liturgia você organiza o tempo, o espaço e a energia para celebrar coisas. Então tem a liturgia do casamento, como eu disse, tem a liturgia da sexta-feira à noite, não tem? Para muita gente não tem o happy hour, aí é uma liturgia, né? Não estou dizendo que é necessariamente errado, depende do lugar na sua vida. Mas é isso, são instituições e liturgias que veiculam os desejos. E tem os ritos, né? Eu sei de irmãos aqui que são extremamente ritualísticos do café, né? Tem o jeito certo de fazer, tem um rito do café, né? E alguns irmãos, né, já confessaram aí. Pastor Igor mesmo é extremamente religioso com o café. Então, uma implicação muito importante às vezes nós dizemos que sem o calendário cristão, nossa agenda vai ser dominada por agendas seculares. Às vezes eu falo isso. Tem gente que fala assim, não, esse negócio de calendário cristão é invenção pagã, é coisa da Igreja Católica. É grande coisa. Aí o cara fica sem o calendário cristão e o calendário dele é o calendário acadêmico. A vida dele gira ao redor do calendário acadêmico. Ou então é o calendário o calendário de futebol, né? São os campeonatos. Isso, é o calendário do cara. Ele não, né, todo piedoso, não, a gente é protestante puritano. A gente não segue o calendário cristão. Mas o calendário dele é o calendário político. Calendário político eleitoral. Ele só pensa nisso, não pensa mais nada. Então não adianta, gente. Tem o calendário político, tem o calendário do comércio, você tem o calendário acadêmico, você tem o calendário dos esportes, tem vários calendários. Você pode seguir todos esses calendários. Mas você tem que ter um calendário que veicula o desejo supremo. Que ao redor dele, os outros datas têm que se encaixar nesse calendário. Elas se encaixam nesse, e não o contrário. Porque os calendários e as liturgias são pedagogias do desejo. Elas organizam os nossos investimentos e expectativas. É o que você fica lembrando e planejando. Não é assim, você bota uma coisa na agenda, você não tem que separar tempo, dinheiro, de repente, dependendo da programação que você pôs na agenda, você vai ter que se vestir de modo especial, você tem que ir cheiroso, porque a programação é muito importante, uma entrevista de alguma coisa. Botou no calendário, sua vida começa a mexer ao redor daquilo que você pôs no calendário. Então, o calendário já tem esse efeito. O calendário induz processos litúrgicos, né, e práticas e ritos e tudo mais. E o calendário principal é o que nos orienta quanto ao que a gente mais deseja, o que a gente mais gosta. Agora, então, se a antropologia filosófica do James Smith estiver correta, o nosso calendário principal é uma pedagogia da devoção suprema. É isso que ele é. É uma pedagogia da devoção suprema. Agora veja o que o James Smith fala sobre o calendário. O calendário litúrgico constitui por si mesmo uma matriz formativa que funciona como contraformação em face do caráter comercial e frenético incessante da nossa cultura. A nossa cultura tem agendas, tem liturgias, e a gente não pode fugir, e aquilo nos molda bastante. Nós somos muito formados. Eu fui muito formado por calendários acadêmicos, eu sei disso. Por exemplo, né? Passamos pelo ritual de desejar o reino, no calendário cristão, né? Somos chamados e formados para ser um povo que espera e aguarda novamente a vinda do Messias. Somos um povo do futuro, que não tenta escapar do presente, mas se sente, de certa forma, inquieto no presente. Então, o James Smith discute muito o calendário do comércio. Como que é o calendário do comércio? Você está com vontade, você vai lá e sofre um pouco, né? E compra alguma coisa, o shopping center.
Só que ali tudo é imediato, né? Porque na cultura do consumo, você deseja e consome. Isso vale para produtos, mas vale para outras coisas, para relacionamento, para sexo, para viagem, para várias coisas. Então, isso é uma forma de educar os desejos, que deixa as pessoas, inclusive, muito impacientes, muito infiéis, porque quando uma coisa não está satisfazendo, ela já quer trocar. Aí ela faz isso com o celular, resolve fazer isso com a mulher também, ou com o marido, né? E com relacionamentos, e com a igreja. Então, a cultura do consumo tem o calendário do consumo e as liturgias do consumo educam os nossos desejos para uma certa relação. Aí você chega na igreja, e na igreja você ouve o quê? Você tem que ter paciência, que aquele que perseverar até o fim será salvo, que é necessário ser perseverante, né? Que é necessário você não seguir os desejos da carne. Paulo fala isso ali naquele trecho que a gente leu, de Romanos capítulo 13, né? Ele fala sobre isso ali. Então, a temporalidade, veja só, nós somos um povo do futuro que não tenta escapar do presente, mas se sente, de certa forma, inquieto no presente. A temporalidade da adoração cristã expressa de forma macroscópica no ano cristão e de maneira microscópica nos elementos particulares de todos os domingos, treina a nossa imaginação para que ela seja escatológica, aguardando não o fim do mundo, mas o fim do mundo como nós conhecemos. Lembra do que a gente falou sobre a consciência kairótica? Então, o ano cristão serve para nos ensinar isso, nos ensinar a celebrar o que nós temos em Deus hoje e aguardar pacientemente e com expectativa o que Deus tem para nós no futuro. Ao mesmo tempo, os ritmos da adoração cristã e do ano litúrgico nos remetem ao passado, às lembranças, um hábito que a gente aprendeu de Israel, né? Então, na ceia do Senhor, por exemplo, a gente lembra da morte de Jesus. Mas não é só isso que a gente lembra da morte de Jesus até que ele venha. Então, a gente também tem a expectativa. Portanto, nossa estrutura é de um povo que vive entre tempos, lembrando e esperando simultaneamente. Toda semana esse interregno se manifesta na Eucaristia, que nos convida a fazer isso em memória de mim, e ao fazê-lo proclamamos a morte do Senhor até que ele venha. Gente, então, a igreja, né, nessa interpretação, né, a partir de James Smith, o que a gente vai dizer? Que a igreja estabeleceu o calendário para cultivar em nós a vigilância e a consciência kairótica, a consciência da nova criação. E através das liturgias e dos ritmos da vida organizados pelo calendário, nós educamos também os nossos desejos, as nossas expectativas, para eles ficarem vinculados com a nossa esperança. Então, quando a gente se reúne, por exemplo, e canta no domingo, para dar uma ilustração, e você se lembra do amor de Deus por você, e aquilo amolece seu coração, e te confronta, e te faz ver o quanto você foi muitas vezes mesquinho, e você se prendeu a coisas minúsculas, e você vai tomando essa consciência, e você se alegra em Deus, e recebe uma nova coragem para enfrentar a sua semana com paciência, mesmo que a sua vontade não seja feita, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O que está acontecendo ali? Não é apenas um processo mental, é um processo do coração. O seu coração, claro, você é relembrado do seu destino e do tempo de Deus, mas aí seu coração é acalmado e reconectado com a sua fonte real de alegria. Então, nessas práticas litúrgicas, a gente faz uma terapia do desejo, mas de uma ótica cristã, né, a gente pode dizer. E vinculando as nossas expectativas e os nossos desejos com Deus. E aqui eu quero chegar no nosso ponto final, sobre cosmovisão e liturgia. E por que, então, o calendário cristão é tão importante para a formação cristã. Gente, os calendários, os rituais, as agendas cristãs têm que ser constituídas, como a gente disse, a partir da Páscoa e da Eucaristia, integrando o passado e o futuro no presente, educando os desejos,
Nessa síntese, a gente se localiza na agenda de Deus, na história de Deus. E nosso coração é educado e disciplinado para viver a esperança momento após momento. Desse modo, a liturgia da existência cristã faz para o coração e os desejos o mesmo papel que a cosmovisão cristã faz para a nossa mente. Cosmovisão cristã é aprender a pensar a partir de Cristo. Cosmovisão cristã. Pensar a partir de Cristo, é a ortodoxia. Mas liturgia é aprender a se devotar a Cristo momento após momento, que é a ortopatia. Na tradição de cosmovisão, a gente costuma falar em termos espaciais, né? Quem está acostumado aí com o pensamento caipiriano sabe disso. A gente fala do quê? Das esferas da vida, das áreas da vida. Cristo é o Senhor de todas as áreas da vida. É uma metáfora espacial. Isso é bom para analisar, mas não ajuda muito para viver. É bom para crítica racional, né? Mas com a liturgia existencial, nós não pensamos nos espaços, mas nos tempos. A gente pensa diferente, nos tempos. Porque devoções são coisas que tomam tempo. A ordem dos afetos precisa de uma expressão litúrgica. Porque na liturgia, na agenda, no calendário, nós distribuímos os nossos investimentos. Então, não basta a gente ter cosmovisão cristã, a gente tem que ter liturgia da existência. Porque a cosmovisão cristã disciplina as categorias intelectuais, mas a liturgia da existência disciplina os afetos. Então a gente poderia pensar em todas as camadas da nossa experiência temporal do ponto de vista dessa conexão com Cristo, né? Então a gente pode pensar aí do sacramento do momento presente, que é o agora, o momento após momento, a partir de Cristo. E aí a gente tem a devoção diária, né? E a liturgia do ordinário, né? Você pode lembrar da Tish Warren, né? A devoção diária é o quê? Exatamente a disciplina do coração no tempo do dia. E aí você tem a semana e o dia do Senhor, e aí você tem o domingo, e você vai ampliando os círculos do tempo, e você tem a Páscoa, e aí você tem o ano cristão, e depois disso você tem as gerações e a sua própria história pessoal dentro da grande história de Deus, e aí uma filosofia da história. E aí nós temos a nossa visão de futuro e, por último, a relação do eterno e do temporal. Todos os círculos do tempo, todas essas camadas do tempo, precisam ter Cristo no centro. E na medida que a gente faz isso, os nossos desejos podem ser educados e formados de modo cristocêntrico, realmente considerando essa revelação de que em Cristo acontece a maturidade de todos os tempos. Gente, então isso é o nosso ponto sobre o tempo da igreja, né? O calendário cristão e a espiritualidade. O tempo da igreja é uma ferramenta que a igreja cristã desenvolveu para educar os nossos afetos de modo cristocêntrico. Vanessa?